Bom dia, galera, tudo bem? Acordaram bem? Eu espero que sim. Vamos lá, vamos começar mais uma aula, certo? Bom, gente, então hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante para que a gente possa entender como a Primeira República chegou ao fim, certo? Começamos a estudar a Primeira República, que ela começou em 1889 e ela vai terminar em 1930. O que vai fazer com que a Primeira República termine são os acontecimentos que nós vamos começar a falar a partir de agora, bom? Então, para isso, nós vamos estudar hoje as páginas 45 até a página 47. E nós vamos estudar o que é chamado de tempo de transformações, certo? Os anos de 1920. Certo? Pessoal, entre os anos de 1920 e 1930, aconteceram muitas transformações. Aconteceram muitas coisas que fizeram com que paulistas e mineiros fossem perdendo o prestígio e fossem perdendo o domínio do cenário político aos poucos, pelas coisas que vinham acontecendo. Bom? Então, algumas coisas aconteceram que nós vamos falar agora que contribuíram para isso. Primeiro, foi a consolidação da industrialização brasileira. Isso contribuiu muito. Por quê? Porque a política do café com leite, que dominava o Brasil, era baseada na ideia dos políticos paulistas, produtores de café, e dos políticos mineiros, grandes produtores de leites e derivado de leite, ok? Então, a consolidação da industrialização vai contribuir para isso, sim, para o fim, para a mudança e o fim da Primeira República. Outra coisa também é a imigração, certo? Junto com essa imigração, vai chegar ao Brasil uma ideologia bem diferente da conhecida, certo? Nós vamos falar também da Semana da Arte. Vamos falar do tenentismo, movimento político militarista muito importante também. E sobre as revoltas tenentistas que aconteceram no Brasil. Ok? Então vamos começar a falar sobre a consolidação da industrialização brasileira. Bom? Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que a industrialização no Brasil ela não foi um processo simples, certo? Pelo contrário, foi um processo complexo e penoso. Por quê? No Brasil, o que mais se tinha eram produtos importados. Os países ricos lá de fora produziam e enviavam para o Brasil. E os brasileiros, as empresas, compravam esses produtos. Por quê? Porque no Brasil, tudo que era produzido, ele tinha um foco, tinha um destino, que era exportação. E a maior parte das coisas que eram produzidas eram produtos do setor primário, certo? Café, cana-de-açúcar, algodão, borracha e etc. A industrialização ainda era muito fraca. Não era capaz de abastecer todo o Brasil. Então, os produtos eram exportados, o dinheiro dessas exportações trazia os produtos industrializados importados. As poucas fábricas que existiam aqui com isso, gente, elas passavam por muita dificuldade financeira, certo? Porque era muito comum crises. E essas crises faziam com que muitas empresas de pequeno porte fechassem, não fossem capazes de continuar produzindo, certo? As únicas empresas, as únicas fábricas, indústrias que conseguiam permanecer eram as indústrias de grande porte que existiam no Brasil, certo? Então, a industrialização do Brasil ela sempre foi influenciada pelo que nós chamamos de surtos, certo? Eram grandes alvoroços. Os primeiros ainda foram no século XIX. Dois acontecimentos foram importantes para isso. O primeiro desses acontecimentos é a criação das tarifas Alves Branco,
certo? O que essas tarifas diziam? Que todo produto que viesse de outros países para ser vendido aqui no Brasil, ele ia pagar uma tarifa alfandegária, um imposto bem mais alto. Por exemplo, vamos supor que você precisava comprar uma caneta, como essa aqui é um hidrocor, né? Bem conhecido e bem usual por todos vocês nas escolas. Então essa caneta, se ela viesse de um país do exterior, ela tinha o preço dela mais uma taxa de imposto. Vamos supor que a caneta custasse R$10. Só um exemplo. Ele tinha 30% de imposto, já ficava por 13. O produto nacional, a caneta produzida no Brasil, ela custava 12, 11. Qual era melhor comprar? A caneta de 13 ou a caneta de 11, 12? A de 11, 12, né? Então, as tarifas alves brancos, elas tinham essa finalidade de fazer com que o preço dos produtos importados fossem mais caros e obrigasse as pessoas a comprar os produtos aqui do Brasil. Outra coisa também que contribuiu, que é o segundo surto, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Com a Lei Eusébio de Queiroz, estava proibido o tráfico negreiro, certo? Então as pessoas que viviam aqui no Brasil, elas compravam os escravos que vinham da África e revendiam aos fazendeiros bem mais caro. Por exemplo, eu comprava um escravo por R$100, revendia por 500, ok? Então isso era muito rentável para eles. Com o fim do tráfico, essas pessoas precisavam investir o seu dinheiro em outras atividades. E onde investiram? Nas indústrias, é isso mesmo. Então, a industrialização do Brasil sempre foi impulsionada por esses surtos industriais. No início do século XX, outro surto muito importante foi a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela fez com que as indústrias brasileiras sofressem investimentos, certo? Para que pudessem suprir necessidades que se tinha no Brasil. Então, aqueles produtos que se compravam lá fora, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, não estavam chegando mais aqui no Brasil. Por quê? Porque eles estavam em guerra e eles não estavam produzindo as coisas que o Brasil precisava. Eles estavam produzindo bombas, tanques, aviões, navios, e o Brasil não precisava disso, precisava de outros produtos. Então, a industrialização foi incentivada por isso no início do século XX. Bom, vale ressaltar, gente, vale lembrar que no Brasil, durante esse período de guerras, a industrialização ganhou muito destaque no Brasil, certo? E o governo contribuiu para que a industrialização acontecesse nesse período. Por quê? Porque à medida em que esses países estavam em guerra, eles deixavam de comprar o principal produto da economia brasileira, que era o café, certo? Eles não compravam o café. E o que é que o governo fazia? O governo ajudava com a política de valorização do café. O governo comprava esse café, queimava para fazer com que o preço do café subisse, os fazendeiros ganhassem mais din-din, faz-me rir, certo? E, consequentemente, esse dinheiro passou a ser investido na indústria, certo? Então, o governo ajudou, o governo propiciou leis que ajudaram os cafeicultores na época da crise do café a investir o seu capital na industrialização. E isso foi muito importante. Vale ressaltar também que o local preferido para essa industrialização era São Paulo. São Paulo era o local preferido para essa industrialização. Por quê? Porque já tinha uma infraestrutura mais bem resolvida. Linhas ferroviárias, estradas ferroviárias, linhas de trem, como se diz, um porto bem estruturado,
em Santos, que podia enviar e que podia receber produtos. Então tinha toda aquela infraestrutura e fez com que a São Paulo fosse muito privilegiada. Outra coisa também, gente, que contribuiu muito foi a imigração. Vamos entender como a imigração foi importante nesse processo. Bom, temos que lembrar que a imigração ela passou a acontecer no Brasil por conta de alguns fatores que a gente vai falar aqui agora. Primeiro, com o fim da escravidão, precisava-se de mão de obra assalariada. Mas só que tinha um problema no Brasil. As pessoas que estavam no poder, eles começaram a ser influenciados por ideias vindo da Europa, principalmente. Ideias de superioridade racial. Eles acreditavam que os brancos seriam mais capacitados a levar o Brasil a um estágio de progresso e a se tornar um grande país, certo? Então passou-se a existir um grande preconceito para com os negros, mesmo livres, mesmo libertos. Esses negros não foram inseridos no mercado de trabalho porque eles queriam trazer imigrantes brancos para o Brasil. Para quê? Para branquear a população. Isso é chamado de darwinismo social, certo? É a teoria de superioridade racial que diz que um grupo étnico, os brancos europeus, são superiores a indígenas, negros e asiáticos. Então, você trazendo imigrantes europeus brancos para o Brasil, eles iriam casar com as brasileiras ou casar com os brasileiros, no caso das imigrantes femininas, né? Iriam ter filhos brancos, iriam aumentar a quantidade de brancos no Brasil e assim eles iriam conseguir branquear um Brasil que estava aos poucos enegrecendo, né? Ficando misturado, miscigenado com os negros que viviam aqui devido à escravidão. Então, a mão de obra utilizada no Brasil com o fim da escravidão foram os brancos europeus. Por quê? Por conta do preconceito contra o negro, certo? Por conta de uma ideia errônea, totalmente errada, de uma superioridade racial. Mas quem eram esses imigrantes que vinham? Qualquer um? A princípio não, ao dedinho, como meu menino diz, ó, nananina não, certo? Não eram qualquer um. Eles precisavam de camponeses pobres, de preferência analfabetos, para que eles pudessem mais facilmente ser dominados pelos fazendeiros nas fazendas, certo? Quanto mais leigo, quanto mais burro, desculpa a expressão, quanto mais burro o indivíduo, quanto mais bobo, mais fácil de dominar essa pessoa é. É verdade? Então pronto, quanto mais safo, quanto mais inteligente o cara, mais difícil é de levar ele na conversa, né? Mas quanto mais burro, mais fácil se leva. Então eles procuravam trazer camponeses pobres da Europa para o Brasil para poder dominar. A primeira forma de trazer esses imigrantes foram dois sistemas, o que era chamado de sistema de parceria e o sistema de colonato. O sistema de colonato só passou a existir porque o sistema de parceria fracassou. O que era o sistema de parceria? Era assim, o imigrante vem para o Brasil, mas o imigrante paga tudo, desde a vinda para o Brasil, as passagens, a hospedagem dele, tudo que fosse despesa até ele chegar na fazenda, era ele quem pagava, certo? E quando chegava aqui, ele tinha que trabalhar na terra para só receber dinheiro, algum dinheiro, depois quando a safra fosse vendida. Então os imigrantes eles passaram muitas dificuldades. E viu-se que esse sistema não era
lucrativo. Os italianos não gostaram dele e esse sistema foi extinto, certo? Como ele não estava mais atraindo pessoas, o governo criou outra forma de atrair essas pessoas, que foi o sistema de colonato. Nesse sistema, o governo italiano e o brasileiro seriam responsáveis por trazer esta pessoa, todos os custos, e ainda o fazendeiro que recebesse essas pessoas teria que dar ele terra, uma casa, uma propriedade, uma casa, um lote de terra considerável para que ele pudesse dentro dessa terra plantar para atender às suas próprias necessidades, certo? E ele receberia duas remunerações, uma anual, certo? E uma de acordo com a safra. Se colhesse 2 safras de café naquele ano, receberia 2 remunerações. Independentemente, ele teria uma outra remuneração anual para receber, certo? Então esse sistema começou a ser mais atrativo. Agora está melhor. Agora o governo vai pagar a passagem da gente. Nós vamos receber uma terra, vamos poder plantar lá. Se a gente quiser plantar e vender, a gente vai poder plantar e vender, certo? E a gente vai receber 2 pagamentos ainda, por safra e por ano. Pô, só como é que esse povo ia viver durante o ano? O que eles plantavam na propriedade que eles recebiam. Então eles plantavam feijão, plantavam milho, plantavam frutas, legumes. E aquela produção era o que mantinha eles durante o ano para não morrer. Vale a pena lembrar que esses 2 sistemas, o de parceria e o de colonato, só aconteceram em São Paulo, certo? Em outras partes do Brasil foram feitos outros acordos com esses imigrantes que chegavam. Esse sistema acontecia só em São Paulo, ok? Quais as regiões do Brasil que mais receberam imigrantes? Região Sul, região Centro-Sul e a região Leste. Por quê? Porque eram áreas onde tinham plantações de café e também tinha um clima e uma vegetação ligeiramente parecido com a dos países de origem deles, Então eles se adaptavam melhor a esses climas. E qual o principal local que eles sempre procuravam vir? São Paulo. Por quê, gente? Porque São Paulo tanto tinha a questão dos cafeicultores, dos cafezais para eles trabalharem, como também tinha a questão das indústrias. Se eu não conseguir emprego nas indústrias, eu vou trabalhar nos cafezais. Ou se eu não conseguir nos cafezais, eu venho tentar nas indústrias. Tinha a melhor opção, certo? Então, essas regiões e esse estado. Bom, agora, quem foram esses imigrantes? Em que quantidade? Em primeiro lugar, disparado, a maior quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil foram os italianos, certo? Os italianos representaram 35,5% de todos os imigrantes que vieram para o Brasil. E onde é que eles vieram mais? São Paulo. Os italianos vieram mais para São Paulo, certo? Em segundo lugar, estão os portugueses, certo? Eles somavam aproximadamente 29% de todos os imigrantes que vieram para o Brasil nesse período eram portugueses. Eles já foram diferentes, eles preferiram ficar no Rio de Janeiro, certo? Os italianos ficaram em São Paulo por conta da cafeicultura e das indústrias. Os portugueses ficaram no Rio porque já eram mais comerciantes, certo? E no Rio tinha mais comércio, bom? Também, gente, vieram para o Brasil outros grupos, ok? Como, por exemplo, os espanhóis, que somavam 14,6% dos imigrantes que vinham para o Brasil, certo? Só que depois de um determinado momento começou a acontecer um problema. Que problema é esse? O governo parou de ajudar os imigrantes.
certo? Parou de dar a terra como deveria, parou de pagar as despesas de transporte, da viagem, né? Então foram feitas uma série de denúncias junto ao governo italiano, até que o governo italiano rompeu, parou, porque o Brasil não está honrando os compromissos, certo? Isso só foi resolvido depois de 1902. E a resolução que se teve fez com que a quantidade de imigrantes viessem em bem menor número para o Brasil, certo? Reforçando, os italianos vinham principalmente para São Paulo e para o Rio Grande do Sul. Em São Paulo eles podiam trabalhar como cafeicultores ou nas indústrias. No Rio Grande do Sul, eles iam abrir novas áreas para a agricultura naquela região, certo? Os portugueses, Rio de Janeiro, por conta do comércio, certo? Espanhóis, São Paulo, por preferência, mas eles gostavam mais de vir para pequenas cidades no interior de São Paulo, certo? Então os espanhóis gostavam de vir para São Paulo, mas eles preferiam em cidades menores e menos badaladas, vamos dizer assim, certo? Só que não foram só esses grupos. Tivemos também outros grupos que tiveram uma participação na migração também, em menor quantidade, mas também muito importante, como japoneses, certo? Que vinham muito para São Paulo e para a região sudeste do Brasil. Sírios também vieram em boa quantidade para o Brasil e foram muito importantes também. Libaneses, também muitos, e judeus, também muitos, vindos dessa região. Os japoneses, vale ressaltar que quando eles vieram para o Brasil, existia uma certa desconfiança sobre eles, porque eles tinham uma religião diferente. Se você lembrar o Japão não é um país que até hoje a sua maioria é cristã, certo? Eles são shintoístas, hinduístas, budistas, então eles tinham essa desconfiança também. Então tinha essa preocupação, então tinha grande desconfiança com os japoneses. Ok? Então, essa foi a questão da indústria da imigração. Finalizando a aula de hoje, falando da Semana Moderna. Certo? Semana da Arte Moderna. Desculpa aí, foi porque apareceu aqui uns avisos na tela do celular, então eu fui fechar aqui porque estava me atrapalhando, certo? Mas finalizando, Semana da Aula Moderna. Semana da Arte Moderna. No Brasil, a arte que existia era o que eles chamavam de arte tradicional. E ela marcava a ideologia de paulistas e mineiros. Quem produzia essa arte, que era mais aceita, quadros, estátuas, obras de arte, eram tudo paulistas, certo? Uma das formas de dizer não a paulistas e mineiros era trazer novas tendências artísticas para o Brasil, certo? Então, nessa Semana de Artes Modernas, que aconteceu em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, foram trazidas ideologias diferentes, certo? Chegou ao Brasil em forma de protesto à arte tradicional e ao domínio de paulistas e mineiros das oligarquias tradicionais no Brasil, movimentos diferentes, certo? Como o cubismo, o dadaísmo, certo? O expressionismo, o futurismo e o surrealismo, certo? Contou com apresentações artísticas, peças, quadros, obras de artes com um foco diferente para mostrar às pessoas que existiam muito mais do que essas oligarquias dominantes queriam. Principais líderes desse movimento de renovação artística que tinha por finalidade lutar contra mineiros e paulistas, que eram as oligarquias dominantes, né?
e tradicionais foram alguns, como por exemplo Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, dentre outros, como vocês podem ver. Mas esse movimento, gente, ele não acabou perdendo força, ele acabou perdendo o poder, porque ele acabou meio que se dividindo. Após a Semana da Arte, esses movimentos meio que se dividiram e surgiram várias revistas diferentes, revistas de artes, e cada uma falava de uma coisa. Por exemplo, algumas das revistas que surgiram na época é a revista Claxon. Ela falava, por exemplo, do cubismo. Aí a revista, por exemplo, a revista Estética, falava do expressionismo e acabou se dividindo e perdendo força, não conseguindo afrontar e não conseguindo derrubar a arte tradicional. Bom, beleza, gente, é isso aí. Se vocês quiserem tirar dúvidas, agora podem procurar, podem enviar a sua pergunta que nós vamos responder logo em seguida, tá bom? Então fica atento aí que logo após as dúvidas nós vamos fazer um exercício sobre isso que foi trabalhado, tá bom? Tchau, tenham um bom dia e até mais.